Bom, a gente vai começar aqui a fazer essa criação e a gente vai começar inicialmente pela blocagem, que eu já expliquei aqui no canal, mais ou menos aí como funciona a blocagem, como você deve fazer uma, que é o método que eu utilizo e que eu acho que é a melhor maneira, por assim dizer. Não é exatamente a melhor maneira, mas é a melhor maneira que eu utilizo. Eu acho realmente que seja uma maneira assim muito rápida e eficaz. Então a gente vai começar a fazer essa blocagem. Eu tenho aqui essa nossa imagem aqui, eu gerei ela numa inteligência artificial, exatamente mais ou menos como eu estava planejando fazer aí a nossa personagem. No caso, eu já tenho um nome para ela, essa vai ser a Melissa, e eu vou recriar uma personagem baseado todo nessa imagem da inteligência artificial, tá? Lembrando, eu não vou fazer essa personagem que está na imagem, eu vou apenas refazer uma obra, assim, ao meu estilo, baseado nessa imagem, que é algo nesse estilo que eu queria, tá? Bom, a gente vai ter que começar pela blocagem, para depois a gente passar assim pela escultura, para a gente conseguir fazer os detalhes dos olhos, o nariz, fazer a boquinha, fazer tudo, tá bom? Então a blocagem é uma coisa bem simples de fazer. Eu vou começar aqui adicionando um cubo no Shift A pra gente criar aqui o torso da nossa, aqui o peitoral e abdômen da nossa personagem, tá? Eu vou dar um Ctrl 2 que ele vai adicionar um modificador de Subdivision Surface. Ctrl 2, Ctrl 1, entendeu? Se eu dar um Ctrl 1 ele adiciona com apenas uma subdivisão. Se eu dar um Ctrl 2 ele adiciona. É um atalho bem mais rápido que vir aqui e adicionar um Subdivision Surface, tá? Eu vou adicionar esse Subdivision aqui. Eu vou aplicar ele em um level, tá? Apply, vou dar um Ctrl 2, beleza, agora ele está com bem mais vértices aqui. Eu vou dar um G aqui, mudar aqui, na frente aqui, vou deixar mais ou menos aqui no tamanho que eu quero fazer aqui essa nossa personagem, tá bom? Ok, vou dar um Shift D aqui, dar um R, mover isso daqui para baixo, tá? Vamos ver até aqui a linha da cintura aqui, tá bom? Onde vai ser colocado a área da calça, calcinha e tudo mais. Até essa região aqui, tá? Que eu vou fazer, já marcar essa região, tá? Eu acho bastante importante a gente marcar essas regiões todas na blocagem, tá? Pra na hora da gente fazer a escultura ficar bem mais interessante, fica bem mais fácil de trabalhar, tá bom? Eu acho que fica bem mais tranquilo de trabalhar quando a gente marca bem essas regiões assim, tá bom? Que é pra deixar mais marcado possível o corpo dela, deixar o mais assim bonitinho possível. Depois ele tem aqui os seios aqui, eu vou adicionar um seio bem pequeno. Perfeito, estamos aqui agora. Agora eu vou adicionar aqui outro. Select Shift A, adicionar outro cubo, vou dar um Ctrl 2, Shift Z, que esse aqui vai ser para mim fazer a modelagem da perna da nossa personagem aqui, tá? Eu vou vir aqui, copiar mais ou menos aqui o tamanho. Lembrando, eu vou deixar acima aqui mesmo assim, tá? Porque eu vou colocar ela do lado aqui, ó. Então ela tem que estar bem acima aqui, pra ficar certinho, tá bom? Vou vir esse aqui e levar até mais ou menos os joelhos aqui, um pouquinho mais abaixo dos joelhos aqui, vou tirar um corte aqui, tá? Pra marcar melhor, pra ficar menos pontudo essa região aqui. Vou adicionar isso bem aqui do ladinho e vou adicionar um Mirror, tá? Pra espelhar isso daqui. Ó, tá vendo essa marcação arredondada? Essa marcação arredondada aqui da perna, que é o encaixe da perna, eu quero que ele esteja exatamente aqui, ó, nessa linha, tá? Que é a linha da calcinha que eu falei, que é a linha do quadril aqui, tá bom? Então eu quero que esteja exatamente nessa marcação aqui, tá? Por isso que eu faço essa perna assim, tá? Que eu literalmente enfio ela dentro da malha da cintura. Pra fazer essa marcação, pra depois quando a gente for pra escultura e tudo mais, a gente ter essa marcação bem nítida e fica bem mais fácil da gente, depois na hora de esculpir, a gente esculpir certinho aí a região das pernas e todo o resto, tá bom? Aqui na visão lateral eu vou agora dar uma arrumada aqui, uma posicionada bem certinho, né? Quero que ela fique mais ou menos aqui assim, ó. Deixar as pernas mais abertinhas assim, ó. Eu quero que a linha dos joelhos, ó, que ele realmente fique bem assim, tá? Os joelhos aqui na frente da nossa da panturrilha, assim, tá bom? Então, a gente vai fazer a marcação dos joelhos através dessa marcação aqui da blocagem, tá? Para depois, quando a gente vir com a retopologia, a gente já conseguir já encaixar certinho aqui a marca dos joelhos para ele dobrar a perna de forma correta depois quando tiver com o rigging, tá? Eu juntei as duas, ó. Elas estão bem juntinhas. E aqui você já pode ver, ó, que ele já tem aqui uma
uma boa anatomia, uma boa blocagem aqui para da anatomia aqui da nossa personagem, tá? Eu vou agora aqui fazer a parte dos braços, tá? A parte dos braços ela é bem parecida com a parte das pernas, tá? Vou dar um Ctrl 2, Shift Z e vou colocar o braço aqui no tamanho. Eu sei que aqui temos o ombro bem aqui, tá? Então o braço eu vou começar ele mais ou menos a partir daqui, ó. Vou colocar círculo aqui, ó. Mais ou menos desse jeito mesmo. Vou aplicar aqui um nível, vou dar um Ctrl 2. Eu vou rotacionar aqui no eixo Y para a gente fazer aqui o T-pose, né? Que é como eu trabalho aqui. T-pose, ou você pode fazer na pose mais dinâmica, que é essa pose aqui. Eu gosto de trabalhar com T-pose porque isso dá para explicar melhor na parte da retopologia, tá? Que eu acho que como o braço ele desce tanto para baixo quanto ele pode subir e ficar para cima, então eu acho bacana fazer no T-pose porque fica uma facilidade maior para você conseguir equilibrar. Ele ter que subir para cima e ter que descer para baixo. Se você fizer mais inclinado, na hora de subir para cima, talvez você tenha que trabalhar um pouco mais assim, questões de rigging, para você conseguir fazer com que ele fique bonitinho, fique bem perfeitinho, tá? E sim, o braço ele vai vir mais abaixo aqui, ele não vai ficar aqui em cima aqui só porque eu tô vindo aqui, porque tem os ombros, tá? E vou adicionar mais um cubo, Shift A, Cube, vou dar um Ctrl 2, essa aqui, vou adicionar aqui nosso ombro, tá? Aqui, e sim, os ombros eles têm que ficar mais ou menos desse jeito assim, o encaixe no braço, tá? Vou puxar aqui um pouquinho aqui os ombros pro lado, tá? Porque os ombros ele tem um encaixe no peitoral, então na hora da gente fazer o rig é bom que os ombros ele tenha já essa marcação assim desse encaixe que vem na banda do peitoral pra gente conseguir ter aí uns ombros muito funcionais que não tenha nenhum problema na hora da gente fazer o nosso rigging, tá? Eu acho bem bacana vocês pensarem sempre, quando vocês forem fazer assim a blocagem e tudo mais, vocês já pensarem tipo, tá, esse encaixe aqui ele vai ser rigado na hora do rigging, para que isso vai servir? Como que eu quero que isso funcione? Tá? Porque você tem que pensar como que um corpo funciona para você conseguir fazer aí da melhor forma possível, tá? Ok, gente, já tem uma coisa bem bacana aqui, já quase completa, tá bom? Eu vou adicionar aqui agora um para fazer o pescoço. Eu vou adicionar um cubo mesmo, dar um Ctrl 2, Shift Z. Eu vou dar um S aqui, mover mais ou menos aqui e deixar mais ou menos aqui do tamanho do pescoço. Tá mais ou menos do tamanho do pescoço, show, bacana, top, tá? Ctrl R, vou dar um SZ aqui e beleza. Dar uma diminuída no meio e aumentar um pouco aqui embaixo, tá? E ó, essa marcação aqui deixa sempre essa separação entre o ombro, tá? Não faça o ombro muito junto, porque quando eu for fazer a retopologia, eu quero que o ombro ele funcione de forma independente. Se você fizer colada no pescoço, na hora de você fazer a retopologia, talvez você se confunda e acabe fazendo muito colado o ombro e o pescoço, e na hora que move o pescoço, você vai ter aí um probleminha aí de movimentar os ombros. Mesmo que você mexa nos pesos de influência, vai ser um pouco mais dificultoso. Então sempre deixa essa marca, assim, uma região de distância, tá? Sempre procure. E isso para personagens que têm uma anatomia mais realista. Se seu personagem ele for todo diferentão, com uma anatomia bem diferentona, única, aí você vai ter que pensar em como você quer isso, tá? Mas para personagens mais realistas, procure sempre deixar isso aqui. Personagens são voltados mais assim para a realidade, em questão de como é o corpo, como funciona, entendeu? Isso não se aplica assim a todos os casos, porque tem casos que são diferentes. Tem casos de um personagem, por exemplo, que ele tem um pescoço que vai de orelha a orelha, basicamente. Então ele vai ser obrigatoriamente colar nos ombros, mas tem que sempre pensar nessa questão de como que vai funcionar isso no final para você não se enganar, tá bom? Eu vou agora adicionar aqui um cubo de novo para nós fazer a nossa cabeça, tá? Vou dar um Ctrl 2. E vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Porque vocês podem ver que a cabeça dela assim, ó, ela é mais arredondadinha aqui embaixo, então eu vou dar uma aumentadinha aqui para que a gente consiga ter aí essa região, tá? Bem detalhadinha aí da cabeça. Certo, aqui a gente já tem aqui já bem básica aqui a nossa blocagem aqui da cabeça, tá?
beleza? Certo. Perfeito. Aqui a gente tem aqui já a cabeça, o corpo. Agora a gente precisa de pés e mãos, tá? Eu tenho que ver aqui o tamanho que tá esse pé comparado ao nosso sapato. Dá pra ver que o pé dela é bem grande aqui, então eu vou aumentar ele mais ou menos para esse tamanho aqui, tá? Deixa eu ver um pouquinho mais. E assim você vai encaixando sua blocagem, tá? E usando aí a imagem de referência para você conseguir aí ir encaixando tudo bem bonitinho, bem certinho, tá? Beleza, aí pronto, os pés são bem básicos mesmo, tá bom? Agora a gente vai fazer a mão, pra fazer a mão aqui eu vou adicionar aqui um cubo. Aqui eu tenho a mão, né, como eu estava fazendo, eu fiz aqui a marcação dos dedos, ó, deixei marcadinho aqui, mais ou menos, aqui onde tem aqui a dobra do dedo, né, onde começa aqui os ossos do dedo, que eles dobram tudo certinho. Eu vou fazer agora o dedão, vou dar um Shift D aqui num dedo, vou dar uma rotacionada aqui nele no outro ângulo para deixar mais ou menos assim, ó. Vou colocar mais ou menos aqui o dedo, ó. Vou escalar um pouco mais, virar um pouco mais aqui. Vou deixar um pouco virado assim, que ele vai rotacionar nessa, eu quero que ele rotacione aqui assim pra dentro, tá? Tipo assim, pra na hora de a gente fechar, a gente conseguir fechar o dedo certinho, tá? Então, deixar ele mais ou menos nesse ângulo aqui de rotação assim, a parte frontal dele, tá? Beleza, e aqui eu já consegui aqui fazer a nossa mãozinha, tá bom? Juntei toda aqui a malha da mão, vou dar um RZ90 e um R-90, tá? Para rotacionar aqui e a gente conseguir colocar. Vou só aplicar aqui Lembra que a gente deixou essa malha aqui com isso para dentro do punho? Então agora eu vou utilizar essa mesma coisa para fazer e deixar dentro do punho aqui, tá bom? Eu vou só agora ajustar aqui o punho aqui no encaixe da mão, tá? Ficou um pouquinho aberto aqui, então vou dar um SY aqui para deixar mais ou menos o tamanho e voilá. A gente tem aqui a nossa mão já bem perfeitinha, bonitinha. E com isso a gente acaba finalizando aí a nossa blocagem, tá bom? Bom, e esse foi o vídeo aqui onde a gente aprendeu a fazer aí a blocagem. Foi um tutorial bem rápido, porque eu não quero ficar com muita enrolação, fazer tutoriais extremamente longos, porque é extremamente cansativo, tanto para mim quanto para vocês aprenderem com tutoriais extremamente longos, tá pessoal? Então foi um tutorial bem básico, bem rápido assim, mas que eu consegui aí apresentar aí para vocês bem aí a ideia de como que se deve fazer a blocagem. E a gente tem aqui agora a nossa blocagem da nossa personagem, e no próximo vídeo a gente vai vir aí com a escultura, fazendo aí os detalhes dela, os detalhes da nossa personagem, nariz, boca e tudo mais, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar só por isso mesmo, tá? Eu espero muito que você tenha gostado e conseguido aí agregar algum valor com essa videoaula pra vocês. E eu espero vocês aqui na próxima videoaula e se inscreve aí, deixa seu like e até a próxima. Valeu galera, falou, fui!